Olá, pessoal. Eu tô aqui para compartilhar uma coisa com vocês maravilhosa. Eu tô tão emocionada, gente. Vocês precisam ver isso que eu acabei de assistir hoje, tá? É maravilhoso. Fez assim, ó, um bom na minha cabeça, né? E eu fiquei assim, meu Deus, por que que eu não tinha pensado nisso antes? É claro que muita coisa a gente já entendia, muitos aqui que me seguem já vão entender boa parte do que eu vou dizer hoje. Porém, tem um detalhe maravilhoso que você vai entender no final, que você vai falar assim, meu Deus, como Deus é perfeito, como Deus faz as coisas. É lindo, 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 tá? E aí, eu até me vesti assim de vermelhinho, né, em homenagem ao Natal. Por quê, gente? Porque esse ano você vai comemorar o Natal. Luana, o que você está dizendo? O Natal é pagão. Sim, meu amor. O Natal do 25 de dezembro é pagão. Mas você sabe quando é o verdadeiro Natal? Você sabe o dia do nascimento de Jesus? Não? E por que que... Mas por que você está dizendo isso? Mesmo que eu soubesse o nascimento de Jesus, Luana, eu não comemoraria o Natal. Jesus nunca comemorou o seu aniversário. Não, querido, mas aí você vai entender um mistério maravilhoso e por isso que eu tô emocionada aqui. Me ensinar, me guiar a toda verdade, doce Espírito, meu amigo. Gente, sério. Vocês vão amar, tá? Esse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês, do pastor César Cavalcante. Ele colocou esse pensamento aqui no programa Crescendo na Fé. É, eu vou colocar o link do vídeo aqui embaixo depois para vocês verem, né? A live, né? Da Musical FM. Eu gosto muito do pastor César. Eu faço inclusive o curso dele de hebraico, né? Tô fazendo o curso de hebraico do pastor César. Gente, eu não tinha assistido. Quem compartilhou esse vídeo comigo foi o meu irmão Renato, né? Do canal Verdade Express. Então, gente, obrigado, Renato, por ter compartilhado isso comigo. Olha, eu fiquei emocionada hoje com esse vídeo aqui e eu vou colocar para vocês assistirem e a gente vai comentar, tá? Então fica até o final porque você vai ver que mistério maravilhoso revelado aqui, tá? Então fica até o final, tá, gente? Vamos lá, vamos assistir. O, o cristianismo ele tem algumas datas diferentes para a data do nascimento de Jesus. A maior parte da igreja cristã oriental celebra essa data em janeiro, no dia 6 de janeiro. Algumas outras entre setembro e outubro. E a maior parte da igreja no Ocidente no dia 25 de dezembro. Ora, sabemos que o dia 25 de dezembro era antigamente uma data pagã e que foi cristianizada, né, quando o cristianismo assume todo o poder e tal. Então, algumas datas são trocadas, né, os feriados trocam de nome. E é o que acontece no dia 25 de dezembro. Mas vamos lá. Eu estava dizendo, não lembro qual era o assunto agora, mas eu estava dizendo, não, mas a Bíblia mostra que pelo menos uma data muito aproximada do nascimento de Jesus. E fiquei de mostrar isso para vocês. Então vamos lá. São alguns textos que a gente precisa ler. O primeiro deles está no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Então confira comigo aí. O versículo 2 e 3. Vou dar um pano de fundo rápido por conta do texto. É melhor ler. Quando os filhos de Arão foram eles divididos em seus turnos, filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram, vocês lembram do texto, né? Essa informação aparece lá no livro de Levítico, capítulo 10. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Então sobra Eleazar e Tamar. Oficiavam como sacerdotes. Versículo 3. Davi, junto com Zadok, filhos de Eleazar, com Aimeleque, filhos de Itamar, os dividiu segundo seus deveres no ministério. Então o Davi, na época de Davi, ele percebeu que tinha muito sacerdote e sabe quando tem muita gente para fazer o serviço, né? E aí o Davi foi lá e dividiu em turnos.
ele dividiu o serviço sacerdotal em 24 equipes, 24 turmas, tá? Como se fossem 24 sobrenomes que descendiam de Eleazar e Itamar. E esses 24 turnos são muito importantes para a gente entender a data do nascimento de Jesus. Eu vou ler o texto. Versículo 5. Repartiram-nos por sortes, um com os outros, porque havia um príncipe do santuário, príncipe de Deus, não sei o que lá. E aí, Semaías, versículo 6, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes e tal. Versículo 7, aí vai começar. Foi um sorteio, e é importante, ó. Saiu a primeira sorte, é Ageu e Aribe. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: haviam 24 famílias que descendiam dessas duas. 24 equipes, 24 sobrenomes, por assim dizer. E como que você divide 24 equipes para oficiar durante um ano inteiro? Faz um sorteio que resolve o ano inteiro. Simples. 2 equipes por mês, ou uma a cada quinzena. Isso para nós fica meio complicado, porque nós não temos dias, meses de 30 dias, não sempre, mas no calendário judaico, todos os meses têm exatamente 30 dias. Não tem mês de 29 dias, 28 dias ou 31 dias. Então, Bom, vamos lá. Quando ele começou a explicar, vocês já entenderam mais ou menos, né? Já entenderam mais ou menos. Davi selecionou ali todos os sacerdotes para turnos, né, durante todo o ano. A gente sabe que o calendário judaico, que seria o lunar, é 30 dias, né, todo mês de 30 dias, então 360 dias no ano, certinho ali, cada mês de 30 dias, certo? Muito bem. E aí, a cada 15 dias, tinha uma turma de sacerdotes para entrar no templo, para entrar no Santo dos Santos. Vamos lá. Nessa hora, eu já pesquei, já falei, ai meu Deus, entendi. Por quê? Porque, ultimamente, assim, tem um tempinho que eu estou lendo com meus filhos o Evangelho de Lucas. E já no começo do Evangelho de Lucas, você sabe que Lucas, ele não andou com Jesus, ele era um discípulo de discípulos, né? E ele faz ali tipo uma pesquisa, né? Ele vai conversar com todas as pessoas que andaram com Jesus e ele vai escrever e documentar as coisas que aconteceram. Então, Lucas, ele é bem específico, né? E aí, quando eu começo a ler, eu li algumas vezes com meu filho o capítulo 1, capítulo 2, depois capítulo 1 de novo, capítulo 2. Por quê? Para poder aprender, né? Eu tô ensinando para ele ali. E aí ficou na minha cabeça já, né? Zacarias, da ordem de Abias, era o turno dele no templo, e ele entrou no Santíssimo, e ele estava entregando incenso, e apareceu o anjo Gabriel para ele, para anunciar o nascimento de João Batista, né? Do seu filho João Batista. Então, Isabel era estéril, né? Ou seja, eu já tinha, quando ele falou dos turnos no ano, eu falei, entendi, meu Deus, então dá para saber qual é o turno de Zacarias, no caso, né? Qual era o turno dele, qual era a época, então a gente calcula aí os tempos e as coisas que aconteceram, né? Isabel, quando estava com 6 meses, Maria concebeu. E aí, quando Maria concebeu, pronto, agora a gente calcula direitinho o mês, mais ou menos, do ano em que Jesus nasceu. Tá. Então, até aí, tudo bem, porque muita gente vai falar, mas eu já sabia. Sim, gente, mas espera até o final que vocês vão entender um negócio muito lindo. Espera até o final, preste atenção nisso aqui que é muito lindo. No calendário religioso judaico, são 12. O calendário judaico é lunar de 360 dias, e não como o nosso, que é solar de 365 dias e um quarto. Então, isso está resolvido. Então, como eles dividiram? Cada turno duraria uma quinzena. Então, pega assim, como se fosse o primeiro turno, do dia 1º de janeiro até o dia 15. O segundo, do dia 16 ao dia 30. O terceiro, do dia 1 de fevereiro até o dia 15.
O quarto, do dia 16 ao dia 30. O quinto, do dia 1 de março até o dia 15. O sexto, do dia 16 ao dia 30. E assim vai. Se você entender essa parte, fica tudo mais fácil agora. Então vamos lá. Versículo 7. Saiu a primeira a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías. Tem mais uma coisa que você tem que entender. O calendário judaico não começa no nosso janeiro. O calendário religioso judaico começa no nosso março, mais ou menos, no mês de março. Tá certo? Então pensa que a primeira... Detalhe, o calendário religioso começa no mês de março, também tem a ver com a Páscoa, né? Perdão, Páscoa não. Tem a ver com a mudança de estação, ou seja, o início da primavera, não é? Então, janeiro, fevereiro é inverno, né? E aí, em março, chega a primavera. E eu estou falando aqui na questão do hemisfério norte, né? A gente sabe que não existe hemisfério, né? Mas só para vocês entenderem. Primavera, certo? Para quem está no norte. Então, ali começa o ano, né? Na verdade, certo? E a segunda ministraram no nosso mês de março. Lá tem o nome dos meses, que não vem ao caso aqui agora, mas no nosso mês de março. Então, versículo 7. A primeira, a Jeoiaribe, do dia 1 ao dia 15 do nosso março. A segunda, de Gedaías, do dia 16 ao dia 30 do nosso mês de março. A terceira, Harim. A quarta, Seorim, que seria equivalentes a abril. A quinta, Malquias. A sexta, Miamim, que seria referente a maio. A sétima, Racós, e a oitava, Abias, que seria referente a junho. Então, como funcionava? Vou parar aqui no versículo 10. Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, 24, 10. No mês de junho, no dia 15 de junho até o dia 30 de junho, do nosso calendário, era a quinzena de Abias. E por que? Entendeu, né, gente? Abias, Zacarias, da ordem de Abias, que entrou no templo lá e Gabriel foi falar com ele, né? E isso era na segunda metade do mês de junho. Isso referente ao nosso calendário. Ele está transferindo ali para o nosso calendário ali, mais ou menos, tá? A data, mas vamos lá. A gente vai chegar lá. E por que isso é importante? Abra a Bíblia agora lá no Novo Testamento em Lucas. Em Lucas capítulo 1, versículo 8, está escrito assim. Eu vou tentar mostrar isso aqui para você só com os textos da Bíblia, né? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 8 diz assim. Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Então eu já sei que o Zacarias, o pai do João Batista, ele é da ordem de Abias. Que ordem é essa? Aquela de crônicas que nós vemos agora. Então ele é da ordem de Abias. Quem é a ordem de Abias? É a oitava ordem. Quando a oitava ordem ministra? Na oitava quinzena. Ou seja, passaram-se março e abril a primeira quinzena, a primeira dupla. A primeira e segunda dentro de março, a terceira e quarta dentro de abril, a quinta e sexta dentro de maio, a sétima e oitava dentro de junho. Então, do dia 15 ao dia 30 de junho, era a ministração da família de Abias. Continua lendo em Lucas 1, 5 e 6. Havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, não sei o que lá. 8. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, de novo, em Crônicas 24, a ordem do turno dele era ministrar entre o dia 15 e dia 30 de junho. Essa é a ordem do seu turno que está lá escrito em Crônicas, que nós lemos. Eu estou falando do junho no nosso calendário, tá? No calendário judaico são outros nomes de meses, mas equivale ao nosso junho. Aí, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Então, o incenso é o primeiro dessa quinzena que começa. Então, eu sei, com base nesses dois textos, que esse dia desse sorteio foi um dia 15 de junho do nosso calendário. Então, no dia 15 de junho, o Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel e disse que a esposa dele ficaria grávida.
É só continuar lendo o texto. Eu parei de ler o versículo 9, né? Mas versículo 10, eis que é 11, apareceu um anjo de pé diante da direita do altar, do incenso, não sei o que lá. E aí, vendo Zacarias, turbou-se, ele perguntou, não temos, sua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e você vai colocar o nome de João. Viu, né, gente? Vocês entenderam, né? Então, ali, dia 15 de junho, tá? Referente ao nosso calendário, não falando do calendário do judaico, mas ao nosso, 15 de junho, tá? Até o dia 30 era ali a quinzena da turma de Abias. E Zacarias foi sorteado para entrar no Santíssimo para queimar o incenso, certo? Bem, então Zacarias recebeu a notícia ali do dia 15 em diante, né, naqueles dias. Bom, depois de toda essa história, o versículo 23 desse mesmo capítulo, que o pessoal usa, por algum motivo eles usam isso aqui para falar de velório, né? Eu não entendi porquê, mas fala assim, e sucedeu que terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. O que acontece? O Zacarias, quando ele termina de servir naquela quinzena, ele volta para casa, que é dia 30 de junho. E no dia 30 de junho, quando ele volta para casa, a Isabel fica grávida. Então, quando a Isabel fica grávida? No final de junho. Entendeu, né, gente? Então, ele acabava, nesses 15 dias, ele estava dedicado ao templo, certo? Porque era o turno dele. E aí, ele, quando acabava, ele voltava para casa. E, obviamente, voltando para casa, ele encontra a sua esposa linda, maravilhosa, e ela concebeu, né? Concebeu nesse dia 30, né? Entre o dia 30 e já o dia 1º de julho, certo? Então, vamos dizer que na madrugada do dia 30 para o dia 1º de julho, Isabel concebeu. Então, quem fica grávida no final de junho, quando que ganha neném? Ganha neném em abril, março, abril, que é a época da Páscoa. É só você somar 9 meses, a Isabel vai ganhar neném na Páscoa. Olha aí. Quem nasce na Páscoa é João Batista. O João Batista, ele nasce na Páscoa. Aliás, tem um costume judaico, o pastor Paulo acho que sabe dessa história de que a Páscoa é celebrada com a porta. Isso é que é muito legal. Porque uma pessoa poderia dizer, mas a gravidez nunca é certa, né, 9 meses. Né? Eu poderia aqui até fazer o cálculo de 40 semanas e tal, mas às vezes tem neném que nasce em 38 semanas, tem neném que nasce com 37 semanas, ou seja, nunca é certo, então não dá para saber. Queridos, mas Deus faz as coisas perfeitas. Tudo que está na palavra e tudo que está na lei, ele cumpriu. Quando Jesus disse, eu não vim revogar a lei, mas cumprir, ele diz que ele veio cumprir mesmo. Não só a lei, mas também as profecias com relação a ele. Então, tudo que Deus faz é dentro daquilo que estava escrito. E isso é perfeitamente, também se encaixa perfeitamente com as festas. Porque as festas bíblicas, não digo as festas que os judeus criaram depois, mas as festas que Deus estabeleceu para Israel, tá? E que não são só para os judeus, são as festas bíblicas de Deus, né? Como a Páscoa, certo? Por exemplo, nós tivemos a Páscoa ao Senhor. O Senhor morreu na Páscoa, não foi? Por quê? Para cumprir aquilo que era o significado da Páscoa, né? Então ele veio cumprir a Páscoa. Mas o cumprimento da Páscoa não é só isso, né? Então você vê, ele fala que João Batista nasceu na Páscoa. Então, independente da contagem ali certinha das semanas que poderia ser a gravidez de Isabel, você percebe que João Batista deveria, por força, nascer na Páscoa, porque era profecia já. E a gente vai entender agora. Vamos lá. De que a Páscoa é celebrada com a porta aberta, porque eles esperam o Elias. O Elias que é a verdade divina. Inclusive tem uma cadeira, né? Tem uma cadeira vazia,
Na mesa. na destinado. mesa, esperando o Elias. E Jesus disse que João Batista é o Elias que havia de vir. E ele realmente chega na Páscoa. Então, essa história do pessoal esperar Elias vir na Páscoa não é sem pé nem cabeça. O João Batista chega na Páscoa. Ele nasce na Páscoa. O João Batista, que é, conforme Jesus Cristo disse, o cumprimento da profecia da chegada de Elias, nos 2 últimos versículos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, termina falando que o Elias voltaria, não sei o que não, é um outro assunto aqui, mas seja como for, o João Batista, ele nasce na Páscoa. Então vamos lá. A mulher do Zacarias, a Isabel, ela vai ficar grávida ali perto do dia 30 de junho, do dia 30 de junho, tá certo? Dia 30 de junho. O que acontece? Versículo 26. No 6º mês da gravidez da Isabel, o anjo Gabriel, o mesmo anjo, foi enviado da parte de Deus para a cidade de Nazaré, da Galiléia, chamada Nazaré, uma virgem desposada de um homem. Vocês conhecem essa história, né, gente? Quando ele começou a falar das turmas, já veio todo quebra-cabeça na minha mente. Eu falei, entendi! Né? Quando ele começou a falar das turmas, já veio tudo isso. Só que o melhor está por vir ainda. Vocês, espera aí que vocês vão entender. Vocês vão entender por que a gente agora vai comemorar o Natal de maneira diferente, tá? Mas com significado. Agora, realmente comemorar o Natal de verdade. E vocês vão entender. E tá chegando, então preste atenção aí, gente. Chamada Nazaré, uma virgem desposada de um homem da casa de Davi, não sei o que lá, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. Agora veja que interessante. No 6º mês, ela ficou grávida, a Isabel ficou grávida em junho para julho. Então, 6º mês, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, o anjo Gabriel vai falar com a Maria. E é aí, no final de dezembro, talvez lá perto do dia 30, é que a Maria vai receber a visita do anjo Gabriel, para cumprir os 6 meses, no 6º mês. E isso acontece 2 vezes, essa informação acontece 2 vezes no mesmo texto. Porque a Maria vai perguntar, como isso pode acontecer comigo, visto que eu sou virgem, né, não sei o quê. E aí o anjo vai falar, para Deus nada é impossível, e ele fala assim, e esse é o 6º mês, ó, versículo 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. E esse é o 6º mês daquela que diziam que era estéril. Então ele está dizendo, ela já está no 6º mês, então isso é no fim de dezembro, talvez comecinho de janeiro, dia 2 de janeiro, sei lá, não dá para falar exatamente, mas é no fim de dezembro para o começo de janeiro. No fim de dezembro para o começo de janeiro, a Maria, ela fica grávida, sobrenaturalmente. Então Jesus poderia ter nascido em dezembro? Não. Por quê? Porque em dezembro a Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel, e ali ela fala, cumpra-se em mim e tal, tudo mais. E aí quando você continua lendo o texto, aí tem o Cântico de Maria, não sei o quê, aí vai para o próximo, tem o lance lá de Maria e Isabel e tal, e aí entra no próximo capítulo, que é o capítulo 2. E no capítulo 2 fala do edito lá para fazer a contagem e tudo mais, diz que quando a Maria e o José foram para Belém, completaram-se os dias. Ou seja, quando que completa os dias para uma mulher grávida ganhar neném? Quando há 9 meses. Então Jesus não nasceu de 7 meses, de 6 meses, ou coisa parecida. Completaram-se os dias e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Então, quem fica grávida no fim de dezembro, começo de janeiro, então você conta mais 9 meses. Então nós estamos no mês 9. Por isso, a data do nascimento de Jesus não pode ser em dezembro, mas entre os meses de... no nosso calendário, tá? Setembro ou outubro. Entendeu, gente? Gente! Mas então, ele fala setembro ou outubro. Setembro, gente. Setembro. Tá? Por quê? Porque também tem aquela questão dos pastores no campo, né? Isso aí, assim, é um argumento muito bom e todo mundo conhece,
Todo mundo que sabe que, ou melhor, que argumenta a questão de Jesus não ter nascido em dezembro, sabe muito bem que só o fato dos pastores que estavam no campo e os anjos vieram avisar os pastores, né, sobre o nascimento de Jesus, os pastores no campo não estão no campo. Gente, em outubro não tem mais pastor no campo, tá? Então não é outubro, não pode ser. Então tem que ser setembro, tá? Até setembro, até o final de setembro, assim, ou seja, antes de chegar o frio mesmo pro outono, a gente tá no finalzinho do verão, tá? Aqui nós estamos, hoje é 21 de setembro, né? Daqui a 2 dias é a festa aqui na Suíça, olha para vocês verem, olha que interessante. Aqui na Suíça se faz uma festa. Semana passada foi aqui na cidade, semana que vem vai ser, esse final de semana agora vai ser numa cidade vizinha aqui. Basicamente é o seguinte, são os animais de gado, né? Então, por exemplo, são as ovelhinhas, são as vaquinhas que estão em cima da montanha e vão descer das montanhas. Todo mundo que cuida de gado tem 2 lugares, tem 2 pastos, né? Dois pastos para eles. Então, no verão, primavera, verão, as vaquinhas sobem e vão para cima das montanhas. Por quê? Porque é um lugar mais fresquinho para elas. Porque no verão faz muito calor e elas sofrem mais com o calor, né? E também tem muita mosca, né? Você sabe, né? Então, eles levam as vaquinhas para cima das montanhas, tá? E aqui a cidade onde eu moro é 770 metros acima do nível do mar, já é clima de montanha, assim, um pouquinho. Então, assim, a gente vê as vaquinhas descendo, tem um dia, festinha até, tem a festa muito bonita das vacas descendo da montanha para irem pro curral mais na planície, entendeu? Então, isso é interessante, porque isso é final de setembro. Por quê? 20 e pouco de setembro já acabou, gente. Agora nós entramos no outono, tá? Vamos entrar no outono, vamos começar basicamente aí o frio a chegar, não é? Então, é por isso que quando os pastores estavam no campo com as ovelhas, obviamente ainda era verão, né? A gente podia até, antigamente, né, se especulava, né? Então, poderia ser primavera ou verão. Então, tipo, entre março, né, até setembro. Então, qualquer mês desses. Só que agora nós fomos além, gente. E vocês vão entender agora a data. Olha que profundo. Aí você fala assim, pastor, mas dá pra... setembro ou outubro? Então não dá pra saber, de todo jeito não dá pra saber. Então, quando você tira o calendário bíblico das festas judaicas, não dá para saber mesmo. Mas quando você aproxima esse calendário, aí você consegue entender que, por exemplo, João Batista chega na Páscoa, o Espírito Santo chega em Pentecostes e Jesus chega na festa de Tabernáculos. Eu sei disso por quê? Porque entre setembro, no nosso calendário, e outubro, acontece uma festa muito importante, que é a festa de Tabernáculos. E lá no Evangelho de João, bem escondidinho lá no capítulo 1, vai dizer que o versículo 10, não 12 e tal, que 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra lá é tabernáculo. A palavra grega. Tabernaculou-se, né? É tabernaculou. O verbo se fez carne e tabernaculou conosco. Entende? Então, é muito provável, com base em João capítulo 1, versículo... Bom, pela data dos requisitos todos judaicos e todas essas datas desses textos que eu estou mostrando para vocês na Bíblia, então a Maria ficou grávida em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, por aí. Agora, o texto de João 1,14 diz que o verbo se fez carne e tabernaculou. A palavra grega ali, qual que é a palavra grega que aparece? Esquinosen. Entendeu? Tabernacular. É isso aí. É de tenda mesmo. De tenda. Então ele fez a tenda aqui. E aí, o que é isso? Porque se não é isso, todas as festas judaicas têm um cumprimento no Novo Testamento, menos tabernáculos. Entendeu? Tabernáculos é uma festa só de característica judaica. O Sukkot.
A Páscoa, tudo bem, Jesus é a nossa Páscoa. O Pentecostes lá, acontece lá a entrega da lei, mas para nós tem um significado, que é a chegada do Espírito Santo. Mas e tabernáculos? Tabernáculos tem um significado judaico, mas não tem uma contraposição cristã. Não tem um antítipo, né? Não tem Só um tem um antítipo. tipo no judaísmo, mas não tem um antítipo. No Só que ela é uma das 3 festas judaicas mais importantes. As 3 tem muitas festas judaicas, mais de 40. Mas as 3 mais importantes é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, na Páscoa, o João Batista chega, no Pentecostes, o Espírito Santo chega, e em Tabernáculos, Jesus chega. Então, por isso que lá no 1,14, desculpem, de João, está dizendo: o verbo se fez carne e não é habitou, é tabernaculou entre nós. Porque habitou pode ser... a gente tem vários significados para habitou. Só que na vida real, no texto grego, é tabernaculou. É uma palavra que tem a ver com tabernáculo. E não exatamente com uma casa, com a residência, coisa assim. Então, com base nesse texto, quando eu digo assim, vai chegar a festa de tabernáculos, que para nós é um calendário randômico, porque o nosso calendário, como eu disse, é solar, deles é lunar, nunca bate no mesmo ano. Então, se você descobrir quando é, porque esse ano cai dia 29. Mas não é que o ano que vem vai cair dia 29. É fixo para o calendário judaico, mas não é fixo no calendário solar nosso, né? Então, esse ano, a data do nascimento de Jesus, na minha opinião, com base nesses textos e tudo mais, é no dia 29 de setembro. Então, se você quer comemorar o verdadeiro Natal, é dia 29 de setembro, tá chegando. Gente do céu! Gente, vocês gostaram? Olha, meu Deus do céu. Gente, como que Deus... vamos lá. Como é que Deus faz as coisas perfeitas, né? João Batista veio na Páscoa e eu não sabia disso. Eu não sabia disso. E é interessante que ele cumpre a profecia, né? E é por isso que os judeus comemoram a Páscoa e tem ali um lugar vazio, né? Porque quem não sabe disso, pesquisa aí. É interessantíssimo quando eles comemoram a Páscoa, deixam sempre um lugar vazio ali para o Elias que havia de vir, né? Quem era esse Elias que havia de vir, né? João Batista. Jesus disse que ele era o Elias que havia de vir, né? Então ele veio na Páscoa, ele nasceu na Páscoa. E o Senhor Jesus, ele veio tabernacular conosco na festa de tabernáculos. Olha que maravilhoso, gente. Isso quer dizer que a gente conhece o significado do Pentecostes, né? Que no dia de Pentecostes, que era o dia de comemoração de quando o Senhor deu a lei para Moisés lá no Monte Sinai, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre, né, todos os discípulos ali, né, que estavam reunidos, ou seja, dando a eles aquela mesma manifestação que Deus manifestou lá no Sinai. O Senhor derramou poder sobre eles, né, e veio sobre eles com o Espírito Santo. Muito bem. Então quer dizer que cada festa bíblica tem um significado e tem um cumprimento, e não só um. Por quê? Porque da mesma forma que João Batista veio na Páscoa, nós vemos Jesus cumprindo a Páscoa na totalidade quando ele morre na cruz e ressuscita, não é? E o tabernáculo, gente? Tabernáculo, ele veio no dia de tabernáculo, ele nasce no dia de tabernáculo, mas também não é só isso o cumprimento. Porque quando ele voltar, ele estará também cumprindo na sua totalidade e plenitude o significado de tabernacular conosco, né? Porque agora, então ele virá e habitará conosco para sempre, né? Então nós festejaremos a festa dos tabernáculos com o Senhor, né? Mas muito bem, e aí? Esse ano, a festa de tabernáculos é dia 29 de setembro. Vamos comemorar então? Vamos comemorar um Natal diferente? Vamos comemorar o nascimento de Jesus, a festa de tabernáculos, lembrando do nascimento de Jesus e lembrando que ele vai voltar e que ele vai também festejar
novamente conosco, né? Essa festa, tá, gente? Sem religiosidade, né? Ai, vamos fazer então igual os judeus. Não é assim, tá? Nós não precisamos de religiosidade, mas a gente precisa entender o significado das coisas, né? E entender o que Deus quer falar conosco através das coisas que Ele deixou, né? Então, separar esse dia para lembrar do que o Senhor fez, né? Ele veio nascer aqui. Ele veio nascer aqui como homem, né? Sendo ele em forma de Deus, sendo Deus, sendo ali em forma de Deus, ou seja, ele era Deus e ele veio em forma de homem, se humilhou à forma de homem. Para quê? Para nos resgatar, porque nós não poderíamos pagar o preço que nós devíamos por causa do nosso pecado, e ele veio nos resgatar. Então ele veio como homem, se humilhou, né? E pagou o preço por nós, né? Então nós lembramos desse dia, né? Não só, é o aniversário de Jesus. É muito mais do que isso. É o dia que ele veio tabernacular conosco, né? Olha que coisa linda, gente. Então, vamos fazer uma festa diferente de Natal esse ano, hein? O que vocês acham, né? Comenta aí embaixo o que vocês acham. Se você quiser acrescentar algo, tá? Para esse entendimento, fique à vontade, tá, gente? E se você quiser me dizer, então, como que você vai festejar essa festa esse ano, né? Fala para mim aí nos comentários, tá, gente? Eu nunca fui muito religiosa ao ponto de ter aversão à festa do Natal pagã que nós temos já em dezembro, tá? Porque por causa do sincretismo religioso, se trouxe nessa essa festa e a gente sabe a origem dela. Nós não comemoramos essa festa, porém, a gente também, eu acho que a gente não tem que ser tão religioso ao ponto de, não posso nem botar uma luzinha. Gente, se me convidarem para comer a ceia do Natal, eu não vou. Não vou chegar ao ponto de ser tão radical, porque se muitos comemoram Jesus, ok, não me importa a origem da festa, se eu comemoro Jesus todo dia se quiser, mas sabendo agora, entendendo que a festa dos tabernáculos, que é a festa bíblica, combate com o nascimento de Jesus, agora sim faz todo sentido nós festejarmos um Natal, né? E ao mesmo tempo estar festejando a festa bíblica tabernáculo, lembrando não só do nascimento de Jesus, mas também que ele virá tabernacular conosco e estará conosco para sempre. E glória a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz de ver esse vídeo. Agradeço ao Renato mais uma vez e agradeço ao Pastor César. Pastor César, amei. Muito bom. Olha, muito obrigado mesmo, tá, gente? Deus abençoe vocês. E comenta aí o que vocês acham, tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.